O caso de Natasha Kampusch é um dos mais notórios e impactantes sequestros da história da Áustria. Em 2006, Natasha, aos 10 anos de idade, foi sequestrada enquanto ia para a escola e permaneceu em cativeiro por quase uma década antes de conseguir escapar. A história de seu sequestro, cativeiro e subsequente libertação chocou o mundo e gerou uma intensa cobertura da mídia. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou a Ingrid e nesta narrativa exploraremos os detalhes e implicações do caso Natasha Kampusch, um exemplo marcante da resiliência humana em face de adversidades extraordinárias. Quero deixar um alerta importante sobre o conteúdo desse canal. Aqui irei discutir e analisar casos reais de crimes e eventos perturbadores. Sei que algumas pessoas podem ser sensíveis ou ter experiências pessoais relacionadas a esses assuntos. Então quero garantir que você esteja ciente do que está prestes a assistir. É fundamental cuidar do seu bem-estar emocional e mental. Caso você se sinta desconfortável durante o vídeo, recomendo que pare de assistir e busque apoio, conversando com alguém próximo, um profissional de saúde mental ou ligando para linhas de apoio específicas para esse tipo de situação. Agradeço sua compreensão. Se você está pronto para continuar, vamos lá. Filha de Ludwig Koch e Brigitta Cerne, na infância a jovem não tinha uma boa relação com a mãe. Por outro lado, seu pai era alegre, carinhoso e brincalhão. Era dono de uma padaria e bebia muito com os amigos à noite. Era com sua avó materna, porém, que na infância Natasha se sentia mais confortável e segura. Ela era mimada com chocolates, andava de bicicleta com outras crianças da rua e gostava de colher frutas. Em casa, como forma de combater o tédio, assistia várias reportagens sobre crianças desaparecidas ou raptadas e assassinadas naquela região da Áustria e na Europa na época, o que a impressionava muito. Seus pais se separaram quando Natasha tinha apenas 5 anos e se divorciaram após seu desaparecimento. O sequestro da filha causou traumas profundos nos pais, que a procuraram por anos. A mãe chegou a ser acusada de cúmplice no sequestro e o pai, que já tinha problemas com o álcool, perdeu de vez o controle da vida. Kampusch saiu de casa para a escola na manhã de 2 de março de 1998, mas não chegou à escola nem voltou para casa. Aborrecida e frustrada depois de uma discussão com a mãe, havia saído de casa sem beijá-la como sempre fazia, com sua mochila e seu casaco vermelho. Ao caminhar pela rua, notou à sua frente uma caminhonete branca parada e um homem moreno do lado de fora que olhava ao redor sem interesse. Resolveu continuar e, ao passar por ele, foi agarrada rapidamente e jogada dentro da caminhonete que estava com a porta aberta. Nos primeiros dias, buscas foram feitas com o uso de cães e helicópteros e cartazes foram colados em todas as escolas de Viena e arredores. Uma testemunha de 12 anos afirmou ter visto a menina ser agarrada por 2 homens e jogada dentro de uma van branca. Quando esta pista foi finalmente investigada, uma grande busca policial se deu nas semanas seguintes, com 776 vans sendo revistadas em toda a área metropolitana de Viena e cidades vizinhas. Entre as vans revistadas estava a do sequestrador Priclopio, que vivia a cerca de meia hora de carro do centro da capital. Mas o veículo não levantou nenhuma suspeita. Ele disse à polícia que tinha passado toda a manhã do sequestro em casa e que usava a van para transportar material para sua casa, que estava reformando. Durante os 8 anos em que esteve sequestrada, Natasha foi mantida numa pequena cela de 5 metros quadrados na garagem da casa de Priclopio,
cuja entrada ficava escondida atrás de um armário. Sem janelas e à prova de som, a cela tinha uma porta feita de concreto, reforçada com aço. O pequeno local tinha uma pia, vaso sanitário e uma cama tipo beliche onde ela dormia na parte de cima e usava a parte de baixo para pendurar roupas. Com 20 pequenos passos, Natasha dava a volta em toda a área do cativeiro. O ar na cela vinha de um ventilador instalado no alto, que passava por um tubo no teto vindo da garagem. Em sua primeira noite de cativeiro, Natasha perguntou ao raptor qual o tamanho dos sapatos dele. Vendo os documentários na TV, havia aprendido que o refém deve sempre tentar conseguir todas as informações de seu sequestrador para posterior identificação. Nos primeiros 6 meses de cativeiro, ela não teve permissão de sair da cela em nenhum momento, não pôde tomar banho a não ser na pequena pia da cela, não podia olhar nem falar com o Pricklope sem autorização, e por vários anos não pôde deixar o pequeno espaço à noite. No primeiro ano, era obrigada a chamar o criminoso de mestre, o que sempre se recusava a fazer, mostrando rebeldia que lhe custaria surras. Com 1 ano e meio de cativeiro, ele decidiu que Natasha não podia mais usar seu nome e agora pertencia a ele. Assim, ela foi obrigada a escolher outro nome e passou a chamar-se Bibiane, sua identidade pelos 7 anos seguintes. Em dezembro de 1999, aos 21 meses de cativeiro, ela pôde respirar ar puro pela primeira vez, quando Pricklope lhe permitiu passar alguns minutos no jardim da casa com ele, à noite. Pouco tempo depois, ele lhe disse seu verdadeiro nome, e com isso Natasha teve a certeza de que seu raptor nunca deixaria sair dali viva. Submetida a anos de abuso físico e mental após entrar na puberdade, Natasha muitas vezes dormia algemada a Wolfgang na cama dele. Era obrigada a raspar a cabeça para que fios não ficassem pela casa, passou fome, era obrigada a lavar, cozinhar, arrumar e limpar a casa quase nua, geralmente apenas de calcinha e boné. Quando seu raptor resolveu fazer uma reforma na casa, Natasha foi seu único ajudante. Chegou a carregar sacos de cimento pesados demais para sua idade, instalar piso, montar janelas e quebrar concreto, sempre sob as ordens dele e vigiada de perto. Tentou suicídio 3 vezes. Aos 16 anos, chegou a pesar apenas 38 quilos com 1,57 m de altura. Em uma oportunidade, quando ela demorou a cumprir uma de suas ordens, ele lhe atirou um canivete, que perfurou seu joelho. A casa havia um interfone entre os cômodos comuns e a cela de Campuski para que o sequestrador pudesse falar com ela sem descer até lá. Wolfgang recebia sua mãe várias vezes, que chegou a cozinhar e arrumar a casa do filho. Ela declarou que nunca notou a presença de mais alguém na casa, apesar de, por vezes, notar um certo toque feminino em sua arrumação, mas sem nunca se perguntar de onde aquilo poderia ter vindo. Depois dos primeiros anos, Natasha podia passar grande parte do dia na parte de cima da casa, mas era levada de volta à cela para dormir ou quando o sequestrador saía para trabalhar. Durante seu tempo ali, teve acesso à televisão e rádio, controlados por seu raptor. Nos últimos anos de cativeiro, ela chegou a ser vista no jardim e até no carro de Pricklope, e um dos colegas de negócios dele disse ter visto a jovem com ele quando o sequestrador esteve em sua casa para pedir um trailer emprestado. Depois de alguns anos de cativeiro, Pricklope a levou ao mundo exterior. O estado psicológico de Natasha e o domínio mental dele sobre ela, além de sua constante presença física sempre a centímetros de distância
impediram qualquer possibilidade de fuga. Estiveram uma vez numa loja de material de construção e no passeio de carro até Viena foram parados numa batida policial na estrada. O oficial chegou a pedir os documentos de Priclópio e do carro e olhar para Natasha no banco de passageiros. Em pânico com as ameaças de morte a ela e a quem chegasse ao carro em caso de qualquer reação, ela se manteve quieta e o veículo foi liberado. Pouco antes de fazer 18 anos, Priclópio a levou a uma estação de esqui nas montanhas perto de Viena para esquiarem por algumas horas. O tempo todo esteve com o sequestrador próximo a ela, lembrando-lhe que a mataria e a qualquer um caso ela chamasse alguma atenção. No único momento sozinha que teve nesta viagem, a primeira vez em que ficou só sem estar em sua cela após quase 8 anos, ela conseguiu ir ao banheiro feminino, com Priclópio do lado de fora esperando. O banheiro estava vazio, mas enquanto ela lá estava, entrou uma mulher. Ela disse à mulher várias vezes seu nome e que havia sido sequestrada, pedindo ajuda. A moça sorriu, virou as costas e foi embora. A reação foi um grande golpe psicológico para Natasha, que teve a certeza de que havia sido esquecida pelo mundo. Só depois de sua fuga descobriu-se que a mulher a quem tinha se dirigido era uma turista holandesa que não tinha entendido nada do que ela tinha falado. Mesmo assim, Natasha muitas vezes tentou discretamente atrair a atenção, já que por anos suas fotos cobriram toda a Áustria, mas ela nunca foi notada. Uma ocasião, ela fantasiou cortar a cabeça de seu raptor com um machado, mas desistiu da ideia. Em 23 de agosto de 2006, Natasha estava no jardim, lavando e passando o aspirador de pó na van de Priclópio. Às 12h53, ele recebeu um telefonema no celular. Por causa do barulho do aspirador, ele se afastou para outra área da casa para poder atender ao chamado. Deixando o aspirador ligado, ela saiu correndo pelo jardim sem ser vista por ele. Ela correu por cerca de 200 metros e avistou 3 pessoas na rua. Ela pediu um celular para ligar para a polícia, mas eles a ignoraram. Continuou correndo até ver uma senhora através da janela aberta de uma das casas e pediu ajuda. Foi mandada ficar atrás da cerca e não pisar no gramado pela dona, enquanto ela telefonava para a polícia. O sequestro havia terminado, depois de 3.096 dias de cativeiro. Com a fuga de Natasha, Wolfgang Priclópio fugiu de casa e vagueou o dia todo por Viena. Encontrou-se com um amigo e ex-sócio num shopping, onde lhe confessou os motivos de seus atos e teve sua imagem capturada por câmeras de segurança do estabelecimento quando se encontrava num balcão de informações. No fim do dia, sabendo que toda a polícia do país o caçava, suicidou-se jogando-se na frente de um trem em movimento. Ele havia dito a Kampuski que nunca o pegariam vivo. A menina de 12 anos que havia visto o rapto foi ignorada por algumas semanas e nunca foi pedido que fizesse uma descrição do homem que viu para realizar um retrato falado. Quando ela viu a foto de Priclópio na televisão, após a fuga de Natasha, reconheceu-o imediatamente. Além disso, a polícia anunciou aos meios de comunicação que havia essa nova pista e que as vans brancas da cidade seriam investigadas. Isto deu a Priclópio tempo de se preparar. Sobre o dia 2 de março, afirmou apenas que não tinha saído de casa. Seu único álibi era sua própria declaração, sem qualquer testemunha.
Mas mesmo assim sua caminhonete foi apenas fotografada para os registros e ele não foi mais incomodado. A casa não foi revistada e cães farejadores, que a achariam com facilidade pelo faro através das roupas cedidas pela família, não foram usados na inspeção. O investigador que fez a visita declarou 8 anos depois que Pricklope foi bastante cooperativo e amigável, e não viu razão para duvidar de suas respostas. A pista mais importante foi totalmente ignorada e causaria uma crise quando descoberta. Dias após o sequestro, um adestrador de cães fez uma denúncia por telefone que foi anotada pelo atendente da polícia. Esta denúncia, que levava diretamente a Wolfgang Pricklope, foi na época ignorada e arquivada pelos investigadores. Ao invés de buscar os responsáveis pelas falhas, Natasha passou a ser o alvo das novas investigações, suspeita de acobertar algo, como a existência de uma quadrilha de pedófilos por trás de Pricklope, tese que por anos dominou o governo e a imprensa do país. Em 14 de setembro de 2009, as autoridades austríacas reabririam um caso. Eles questionavam a veracidade da história. Por exemplo, seu encarceramento na pequena cela, e testemunhas contrariavam esta versão, afirmando que Natasha passeava com Pricklope. As suspeitas diariamente veiculadas pela imprensa de que Natasha estaria protegendo alguém, ou até de ter sido cúmplice do próprio sequestrador, por não ter aproveitado as oportunidades que supostamente teria para fugir, fizeram não pensar em mudar de país, trocar de identidade ou mesmo suicidar-se devido às pressões. O caso Kampusch só foi declarado oficialmente encerrado pela justiça austríaca em 8 de janeiro de 2010, com a conclusão de que Wolfgang Pricklope foi o único autor do sequestro e que não houve mais cúmplices nem envolvidos. Especialistas forenses levantaram a hipótese de que Kampusch havia desenvolvido um tipo de síndrome de Estocolmo por Wolfgang Pricklope. Ela referiu-se a ele como alguém gentil e, quando soube de seu suicídio, chorou bastante. Ela comprou a casa onde ficou sequestrada por anos. Natasha fez isso para impedir que fosse demolida, livrá-la de vândalos e impedir que virasse um santuário para fãs psicóticos. Em 2013, dias antes do lançamento do filme 3096 Dias, baseado em seu livro, Natasha assumiu ter sido estuprada durante o cativeiro. O filme traz cenas de estupro, que não constam do livro e foram anexadas com consentimento de Kampusch, depois que documentos policiais com evidências dos estupros múltiplos cometidos por Pricklope foram colocados em domínio público. Natasha Kampusch optou por viver em semi-reclusão no centro de Viena. Raramente sai à rua para evitar ser reconhecida e, eventualmente, até ser insultada por pessoas que a consideram responsável pela morte de Pricklope e ter enriquecido às custas do sequestro. Ao comentar ou interagir nesse canal, peço que você mantenha um ambiente respeitoso e empático. Lembre-se de que esses eventos afetam pessoas reais e suas famílias. Então evite fazer comentários insensíveis ou ofensivos. O objetivo desse canal é fornecer informações, análises e discussões relacionadas a casos de crimes reais. Não apoio ou glorifico nenhum tipo de atividade criminosa. Meu foco está na busca e compreensão e no aprendizado sobre esses eventos, visando contribuir para a conscientização e segurança da sociedade.
Te encontro no próximo vídeo.